Olá a todos, malta. Bem-vindos ao canal Décima Aposta. Uh, Hoje vou analisar um jogo do Brasileirão, o Palmeiras contra o Vasco da Gama, e vou fazer uma análise um bocadinho diferente daquelas que normalmente faço. Ou seja, normalmente eu exponho aqui os dados estatísticos de cada uma das equipas relativamente aos últimos 10 jogos. Hoje vou apresentar os dados exatamente igual dos últimos 10 jogos e também do Palmeiras em casa e do Vasco da Gama fora. Tudo relativo aos últimos 10 jogos. Portanto, por onde é que eu vou começar? Pelo Palmeiras, para já os últimos 10 jogos e depois os últimos 10 jogos só em casa. Neste caso, o Palmeiras tem uma média de 1,6 golos marcados por jogo e de 2,8 golos por jogo. Vem de. Vem de nada. Tem 5 vitórias. E em termos de golos, na primeira parte, para pelo menos um golo, temos 50% de probabilidade de acontecer. Ou seja, nos últimos 10 jogos, em pelo menos 5 na primeira parte, houve um golo, mais de um golo e meio, 40%, e pelo menos um golo, depois do minuto 30, nós temos 40%, ou seja, nos últimos 15 minutos da primeira parte. Relativamente à segunda parte, nós podemos ver que para haver pelo menos um golo, temos uma probabilidade de 80%, mais de um golo e meio, 70%, e depois, golos a partir do minuto 65 para pelo menos um, 80%, e mais de um golo e meio nesse mesmo período, 50%. Ambas marcam também 50%, ou seja, em metade dos jogos um, o Palmeiras marcou e também sofreu golos. Agora, relativamente só aos jogos em casa do Palmeiras, marca 1,5 golos em média e tem 2,2 golos por jogo de média. 4 vitórias apenas nos últimos 10 jogos, sendo que vem de 2 empates em casa. Nós sabemos que o Palmeiras teve agora um pequeno decréscimo de forma que é perfeitamente normal acontecer. Não há nenhuma equipa em que tenha todos os jogos, ou melhor, em que tenha uma época completa 100% de eficácia. Impossível. A qualquer momento elas vão correr. Este momento foi o do Palmeiras. Vamos aos golos. Relativamente à primeira parte, para pelo menos um golo, temos 40%, mais de um golo e meio, 30%, ou seja, desses 4 jogos em que houve pelo menos um golo, houve 2 em 3. Depois, para os últimos 15 minutos da primeira parte, a probabilidade de haver pelo menos um golo é de 20%. Golos na segunda parte, para pelo menos um golo, 80%, mais de um golo e meio, 30%, que desce drasticamente, e golos depois do minuto 65. Tivemos uma probabilidade de 40% para pelo menos um golo e mais de um golo e meio, 20%. Curiosamente, o ambas marcam também é 50%. Depois, vamos passar para o Vasco da Gama. Vasco da Gama, nos últimos 10 jogos, tá? Marca em média 1,4 golos e tem 2 golos de média por jogo. 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Na primeira parte, para pelo menos um golo, 40%. Mais de um golo e meio, apenas 10%. Ou seja, desses 4 jogos apenas, desses 4 golos, desses 4 jogos que houve pelo menos um golo em 3, em um, desculpa, houve 2, e para pelo menos um golo depois do minuto 30, temos 40% de probabilidade. Segunda parte, para pelo menos um golo, 70% de probabilidade, mais de um golo e meio, 40%, e golos a partir do minuto 65, para haver pelo menos um, 70%, e mais de um golo e meio, 40%. Ambas marcam 40%, ligeiramente abaixo do Palmeiras, que era 50%. Depois, o Vasco da Gama, fora de casa, marca em média 1,5 golos, média de 3 golos por jogo, aqui ligeiramente superior à do Palmeiras, que era 2,2. 3 vitórias nos últimos 10 jogos, ou seja, tendencialmente não é uma equipa que vença
fora de casa. Golos na primeira parte para pelo menos 80%. Um gol e meio, 10%. E golos a partir do minuto 30, 50% de probabilidade. Segunda parte, para pelo menos um gol, 80%, bastante alta. Mais de um gol e meio, 70%. E minutos e golos a partir do minuto 65. Para pelo menos um, 80%. E para mais de um gol e meio, 60%. Ou seja, aqui nós temos uma tendência para golos na parte final do jogo. Para o ambas marcam, fora 70%. Ou seja, tanto pode marcar como, como não marcar. Como sofrer, desculpa. Então, posto isto e estas médias, a minha sugestão de entrada pré-live para este jogo é de mais 2 golos e meio no jogo. Ou uma odd de 1,94. Porquê? Pá, principalmente mais aqui pelo Vasco da Gama fora. Nós podemos ver aqui na segunda parte, eles têm uma tendência aqui, eles têm uma tendência muito grande para sofrer golos e também para, para marcar golos. O Palmeiras, eles têm mais tendência, como é lógico, também normal, para marcar golos na segunda parte. Tá? Mas quero eu dizer, portanto, o Palmeiras em casa tem uma média de 80% de golos na segunda parte. Ou seja, tendencialmente há mais golos na segunda parte. Assim como o Vasco da Gama também tem 80%. Portanto, o que é que eu sugiro aqui? É o mais 2 golos e meio no jogo, de referir que, se nós virmos aqui o Palmeiras, nos últimos, nos últimos 10 jogos em casa, não há qualquer golo na primeira parte aqui nestes jogos. 2, 4, ou seja, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras não sofreu nem marcou um golo na primeira parte. Então, isto é uma tendência que vai ser quebrada a qualquer momento. Eles não vão continuar sempre assim. Conforme esta tendência surgiu, é uma tendência que normalmente vai acabar. Portanto, já há 5 jogos que não acontece qualquer golo em casa do Palmeiras, tanto a favor como contra. Portanto, eu acredito que esta tendência pode ser quebrada e vai ser quebrada, mas a probabilidade de 80% de golos na segunda parte, eu acredito que pode ser um jogo para haver golos. Daí a minha sugestão de entrada de mais 2 golos e meio. Pessoal, fica feita a análise. Digam aí as vossas sugestões também, as vossas análises nos comentários. Comentem a minha análise, se acham que estes dados são relevantes ou não para entradas pré-live. Eu acho que sim. E depois também ajuda-nos a fazer um acompanhamento melhor durante o jogo, ao vivo, mediante aquilo que o jogo nos está a ditar. Tá? Sigam o canal no Instagram também, em décima aposta, e no TikTok também. Aqui vamos deixar. Um abraço, fiquem bem e até à próxima análise. Tchau, tchau.